Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou Carlos Dantas e mais uma vez estou aqui com um assunto muito importante. Quero fazer, uma reflexão hoje sobre eleições, sobre a política. Agora que já passou as eleições, eu posso falar disso porque eu não queria falar sobre isso antes. Mas agora que já passou, quero trazer para você alguns conselhos, né, assim, baseados na palavra de Deus. Quero falar sobre a lei de Deus e as eleições, a lei de Deus e a política. Bem, a lei de Deus, ela se encontra em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, mas você encontra ali no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13 ao versículo 17. E o Senhor Jesus, ele diz que essa lei é dividida, de duas maneiras, né? Os primeiros 4 mandamentos falam do amor a Deus, os outros 6 mandamentos falam do amor ao próximo. E o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 13, ele nos diz que mesmo que a gente, distribua todos os nossos bens com os pobres, mesmo que entregues o próprio corpo para ser queimado, ele diz assim, ó, se não tivermos amor, ele diz, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se nós não tivermos amor, nada disso nos adianta. Por isso, o conselho para você nas próximas eleições é, primeiro, leve em consideração a lei de Deus. Para você escolher um candidato ou uma candidata, você deve primeiro estudar a Bíblia, estudar a lei de Deus, para ver os princípios, né, que você deve seguir para então você escolher alguém. Se esse candidato ou essa candidata estiver pisando em princípios da lei de Deus, ou seja, estiver contrário aos seus pensamentos, a sua forma de agir contrário aos princípios da lei de Deus, então você não deve votar. Senão, você escolhe, se ele não tiver ferido nos princípios, você escolhe em quem votar, aquele que para você será o melhor, e você deve fazer isso. Porém, dentro dos princípios da lei de Deus, além de você amar, porque você precisa amar a Deus, para respeitar a vontade de Deus, também você precisa amar o seu próximo como a você mesmo. Por isso você deve seguir esses princípios. Se você ama o seu próximo, você não deve ter ódio. Então você vai dar o seu voto, mas você não vai ter ódio, você não vai ficar com raiva de ninguém, você não vai xingar ninguém, você não vai ferir ninguém. Você até pode aconselhar, né, mas nunca você deve estar falando com ódio das pessoas. Infelizmente, né, houve muito aí nas igrejas, pessoas pregando no púlpito lá com muito ódio, e isso fere os princípios, da lei de Deus, se tratando do amor. Uma outra coisa que você deve ter, que é também princípio da lei de Deus, é o respeito, a consideração, ok? Então, nas próximas eleições, estude as escrituras com cuidado. Procure saber qual a vontade de Deus. Leia os mandamentos de Deus. Se apegue aos princípios da palavra de Deus. E assim você vai seguir esses princípios. Tanto para você escolher o seu candidato, um candidato que esteja mais próximo aos princípios da palavra de Deus, também como você deve respeitar as outras pessoas, ou até mesmo outro candidato que você não vai votar nele, para você não estar com ódio, para que você não esteja xingando, difamando, essas coisas assim. Então, a política, se ela fosse bem entendida e levada em consideração nesses princípios, não teria tanta coisa ruim como nós vemos aí. Então, estaria o conselho para hoje, né? É um conselho para sempre, é um conselho para as próximas eleições. Não brigue com ninguém, não discuta, não procure desamizade, desunião, né? Não procure intriga, não tenha ódio, fique em paz, escolha aquele que você acha que deve ser melhor e você dar o seu voto. E também não fale nisso na igreja. A igreja não é lugar de se falar em política. Não fale em igreja, não discuta com ninguém, não obrigue as pessoas a votar naquele que você quer votar. E assim você vai se livrar de vários problemas e vai evitar, complicações.
Que Deus abençoe você, que você tenha entendido esse assunto. Estude mais as Escrituras. Entenda qual a vontade de Deus. Nós temos um só Senhor que é o nosso Deus. Nele nós precisamos confiar. Nele nós precisamos esperar. A nossa confiança está no nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda para nos buscar, para ressuscitar os mortos, para nos tirar desse mundo de pecado. Por isso não devemos confiar tanto em homens. A nossa confiança está no Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha aprendido a lição em nome do Senhor Jesus Cristo.